Boa tarde a todos, bem-vindos. Queria contar uma história breve que ajudaria a introduzir o tema. Estava fazendo uma obra, uma reforma, e estava conversando com um dos pedreiros. Ele me comentou que ele é egresso do sistema prisional, ele era viciado em cocaína, era de gangue, foi preso, e depois da prisão ele mudou a vida dele, começou a trabalhar honestamente, está casado, esposa grávida. E eu pensei, quando eu estava preparando para esse painel, se é esse tipo de história, Jaime, que te ajudou a fundar o Ação pela Paz. Acho que sim, mas quando eu comecei o Ação pela Paz, junto com... Eu sempre me preocupei com o problema prisional brasileiro, com aquilo que a gente vê no jornal, via sempre, né? Que é uma imagem até um pouco mais negativa do que essa que depois eu descobri. Os presídios superlotados, aquela coisa totalmente desumana. E eu pensava, poxa, tem um presídio aqui, né? Eu moro aqui, tem o Cadeião de Pinheiros, aqui pertinho da gente. O que eu estou fazendo a respeito, né? E então eu toda a minha vida tive esse desconforto. Quando eu acabei um dia comentando com um amigo, ele me apresentou a Solange, que é diretora operacional, executiva do Ação pela Paz. Começamos a conversar e daí surgiu o Ação pela Paz. A primeira ideia, e isso é uma coisa que eu quero frisar na minha fala, eu vou falar de exemplos meus, né? Quando eu for perguntado. Eu sou diferente do Jair. O Jair é uma evolução enorme daquilo que eu gostaria de ser, que é você conseguir sistematizar as coisas. Eu sei ir fazendo, eu não gosto muito de entrar num grande projeto. Eu falei, bom, o que precisa fazer? Então, no aspecto do sistema prisional, eu comecei a conversar com a Solange, que ela trabalhava na FUNAP, que é da organização da Secretaria de Administração Penitenciária, e falamos, bom, o que nós podemos fazer que não nos gere problema político, nem, né, para não ter problema que o Estado se sinta criticado, nem com as gangues, também não queremos confusão com o crime. E vamos ver o que a gente faz. Então, bom, é uma longa história, mas aí chegou que o grande trabalho que a gente tem que fazer é arranjar emprego para as pessoas. Então temos duas organizações que a gente apoia, que são dirigidas por dois egressos, que é o Renova e o outro dirigido por uma moça, é o Recupera e o outro dirigido por uma moça, que saíram do sistema e que se aproximam de pessoas egressas e tentam achar emprego para eles. Então esse não é fácil, porque estamos até falando do Felipe e eu, que é na periferia, ou junto dos lugares com alta criminalidade, o jovem está sendo estimulado a que ele vê o cara cheio de corrente de ouro, com um carrão roubado, está cheio de Porsche, e lá na favela do Rio, e a outra opção é ele tentar achar um emprego que não consegue. Então, quando ele sai da cadeia, a tendência é voltar para isso. Então nós temos um trabalhão duro, mas persistente, de tentar achar emprego para ele. Legal, parabéns pela iniciativa. Queria perguntar, Carol, depois eu vou chegar aqui, acho que é uma questão mais sintética, mas queria perguntar para você, Sabará. Você foi uma pessoa que ocupou várias cadeiras nesse projeto filantrópico. Você já trabalhou em empresa familiar, foi empreendedor, agora no governo da Prefeitura de São Paulo, governo do Estado. E durante todos esses vários chapéus que você usou, você manteve constante a filantropia. O que deriva tal paixão? Se puder também contar um pouco dos projetos que está envolvido, da Arca, por exemplo, seria um prazer te escutar. Bom, boa tarde a todos. É um prazer enorme estar aqui, e principalmente dividir o palco com pessoas especiais para mim. Acho que antes de falar um pouco da Arca, eu queria fazer uma homenagem ao Jaime,
porque eu não falei para ele que ia fazer isso, mas eu vou fazer. Porque tem muita gente que fala, mas tem gente que faz. Eu conheço muita gente que fala, muito. Conheço relativamente bastante gente. E o Jaime, desde as primeiras vezes que a gente conversou, e eu vou falar um pouco do desafio que eu assumi como propósito de vida, que é população em situação de rua, o morador de rua, poucas pessoas param para escutar de verdade e agem para resolver esse problema. E o Jaime é um dos que sempre apoiou. Então, obrigado, Jaime, em nome da Arca, em nome de todas as pessoas que você apoia, mas no meu caso, todas as vezes você me escutou, porque poucas pessoas param para escutar. E a gente tem esse flagelo hoje na sociedade, que são as pessoas que, infelizmente, não tiveram as oportunidades que o Gil falou aqui sobre a boa educação, o Jair, o Luiz, tantas pessoas que falaram aqui sobre a base, né? O alicerce que é a educação, são as possibilidades que a educação promove e as oportunidades que são geradas. E tem muita gente que não consegue oportunidade e vai morar na rua. E desde que eu sou adolescente, isso me dói demais. Eu não sei explicar para vocês o quanto isso me dói. Então, até tem um caso pessoal aqui, porque o Gil foi meu professor na escola. Então, assim, eu vi uma palestra do meu ex-professor de Química na época da escola. E desde que eu tenho 13, 14, 15 anos, que é a época que ele foi meu professor, eu já estava indo para as ruas e tentando entender por que uma pessoa está dormindo com a orelha no asfalto. Né? E a maioria dessas pessoas são egressas também do sistema prisional. Então, é uma população que ela cruza pobreza, ela cruza a violência, ela cruza a questão de ser egresso do sistema prisional e não conseguir uma oportunidade na saída, entra a droga, aí a pessoa fica fedida, mal cheirosa, sem dente. Então, assim, é aquela pessoa que, quando nós olhamos para ela, muitas vezes vem na gente o pior do que o ser humano pode ser. Quase que a pessoa se torna quase que um animal, né? Quem já não passou numa rua e viu uma pessoa extremamente mal cheirosa, mal cuidada, mal vestida numa calçada e você não sabe o que fazer. Você não sabe se você doa, porque você doar vai usar droga. Mas também vou fazer o quê? Vou levar para minha casa? O que eu resolvi fazer com 13, 14, 15 anos? Eu resolvi levar para minha casa. Então, foi uma lógica simples. Eu falei, tem quarto sobrando em casa, tem gente na minha calçada, né? Para quem não sabe, aí para os especialistas em educação, não sei o que vocês vão achar disso, eu fiz homeschooling até os 11. Eu estudei em casa, eu e meus 2 irmãos em casa, com os tutores. Então, eu tive uma educação diferente. Eu não fui muito formatado de acordo com os meus coleguinhas, né? Então, na época que eu estudava na Escola Morumbi, depois no COC, onde o Gil foi professor, por exemplo, eu chegava para meus coleguinhas de alta classe, com quem eu convivi, e falava, gente, eu estou indo para a rua de madrugada para cuidar dessas pessoas e escutar. Você está o quê? Não, meu, isso aí é assim, mas tudo vagabundo, tal. Não faz perigoso. E eu não conseguia dormir enquanto eu não ia para a calçada, para a rua, conversar com essas pessoas. E eu descobri ali um potencial enorme desperdiçado, que é o ser humano, que por algum motivo, ou não teve oportunidade, foi parar na rua, ou já nasceu numa condição que levou para a rua. E aí o grande fator disso, né, principalmente no Brasil e no estado de São Paulo, é o êxodo rural. Historicamente, o Brasil foi migrando para as cidades e, matematicamente, não tem oportunidade para todo mundo, de verdade. Então, hoje, por exemplo, no estado de São Paulo, 97% da população já vive nos centros urbanos, 3% no rural. Né? E aí tem 187 mil famílias agricultoras até 2 hectares no estado de São Paulo e 552 mil produções grandes, né, grande agrícola. E aí o que eu resolvi fazer? Eu resolvi montar umas fazendas e levar essas pessoas para irem morar lá. Quem me apoiou? O Jaime. Entre várias pessoas que me apoiaram, o Jaime. 24 meses de doações mensais ali, nunca vou esquecer, porque pensa a loucura, eu montei fazendas e comecei a levar morador de rua para morar nas minhas fazendas. Quem poderia aceitar um desafio desse se não for uma pessoa que realmente acredita na filantropia? E aí o tema filantropia, para quem não sabe, o título quer dizer profundo amor à humanidade. Né? E tanto que o nome Arca é Associação de Resgate à Cidadania por Amor à Humanidade. Né? Então, a ideia de você conseguir amar um morador de rua, uma pessoa que está naquela situação, não pode ser simplesmente vou fazer o bem do jeito trivial. Você tem que realmente ter um profundo amor à humanidade, porque a gente está falando de gente que, em tese, já deu tão errado que não dá mais para recuperar. Então,
eu fui meio na contramão do negócio da prevenção e das crianças, que a gente tem que fazer isso constantemente, muito, para que essas pessoas não cheguem nessa situação, mas hoje no Brasil são 206 mil pessoas morando nas ruas, só que a gente está falando de São Francisco, tem 250 mil pessoas nas ruas, então tem mais gente na rua de São Francisco, nos Estados Unidos, do que no Brasil inteiro. São Paulo são 86 mil pessoas nas ruas no estado e 55 mil pessoas no município. E, para finalizar aqui a minha parte, por que eu resolvi fazer isso? Porque eu tinha essa dor, né? Então, eu venho de uma família empresária, eu sou a terceira geração de um grupo internacional químico. Meu avô fundou no Brasil, mas acabou se internacionalizando. E o que eu pensei? Né? De novo, acho que o homeschooling me ajudou a ser uma cabeça um pouco mais disruptiva. Eu falava, eu não quero esperar ter dinheiro ou ser alguém para fazer, eu quero fazer já desde agora. Eu acho que muito também por muita dor, e aí não é mérito nenhum, é uma coisa que acho que eu nasci com isso. Deus me deixou, me criou com uma dor profunda por não aceitar uma pessoa dormir na calçada. Porque, para pensar, é uma loucura, é uma coisa surreal uma pessoa dormir com a orelha no asfalto, que é o que eu sempre dizia. Eu falei, pai, ele está com a orelha no asfalto, então ele vai dormir na minha cama. Então eu trazia para casa, de verdade. E aí, das fazendas, a gente migrou para as hortas urbanas. E aí eu acho que o grande desafio, eu vou passar de volta, eu não sei se vai ter outra oportunidade para falar de novo. Sim, claro, vai ter. Mas eu tenho 2 vídeos que eu queria passar, mas o grande desafio da filantropia, para encerrar minha primeira fala, é a sustentabilidade financeira. Porque super grato ao Jaime pelo primeiro aporte que ele fez na Arca foi doação. A última vez que eu conversei com ele, que a gente pediu um apoio, já foi como investimento. Por quê? Porque a gente conseguiu criar na Arca uma situação de produto, e aí as hortas viabilizaram isso, onde a gente vende orgânicos, produtos produzidos em terrenos baldios aqui na cidade, a gente vende isso para supermercados e restaurantes, estão em cima do Trattoria Fasano, para quem gosta de comer bem, em cima do Trattoria Fasano tem uma horta social urbana da Arca. A gente tem 8 unidades de horta em São Paulo, e essa produção é vendida para restaurantes. O Pão de Açúcar é o principal comprador, e essa receita ajuda a pagar a jornada da autonomia, que é toda essa parte que a gente faz de ter profissionais que vão para a rua abordar, acolher. E isso acabou me levando para o setor público, mas isso e a minha ida para o setor público é um mero detalhe, porque realmente eu tinha muita ojeriza aos políticos, não à política exatamente, mas aos políticos. E aí acabei entrando no setor público muito por essa vontade e por um convite que eu recebi. Mas, no final, respondendo sua pergunta, tudo isso permeia, porque realmente eu sinto uma dor e que eu acho que ela está em todos nós. Se a gente escutar, a gente vai contribuir de uma forma inteligente, que é o que precisa ser feito, porque a filantropia ela tem formas erradas de fazer também. Então, acho que essa é um pouco da discussão. E o capital é muito importante. Então, eu acho que tem um painel aí para falar, né, do capitalismo como empreendedorismo, mas eu acho que o empreendedorismo social se tornou uma grande ferramenta para a filantropia, e aí passo a palavra de volta. Não, achei interessante, especialmente que você falou isso da horta urbana em cima do restaurante. De certa forma, ele relaciona com esse fórum também, que a gente está falando como resolver os problemas sociais do Brasil, como a gente pode resolver os problemas sociais do Brasil, do prédio mais novo na Faria Lima, na maior capital do país também. Então, eu achei interessante essa relação. Eu acho que talvez seria legal você já apresentar o vídeo do projeto agora, se você puder. E aí eu vou abrir para a Carol, que acho que é uma pergunta mais sintética. Tá, então tem 2 vídeos super curtinhos de 1 minuto. Um deles é esse que mostra um pouco de como a gente não só acolhe as pessoas das ruas e emprega nas hortas, mas a gente também encaminha para o mercado de trabalho. Então vocês vão ver aqui relatos sobre isso. Conheci pai. Fiquei uns 10 anos na rua. Estava fugindo do estupro. E comecei a morar em Dobon. Quando eu não tinha trabalho, não tinha nada na minha vida. Desde que foram admitidos, eles receberam diversos treinamentos. Hoje a gente tem um resultado melhor com as pessoas que a gente contratou advindas do projeto do que quando a gente compara com as nossas contratações normais.
tô adorando o McDonald's, muito legal, muita ajuda. E a gente pode ajudar sim, como empresa, como ser humano. Nós precisamos ajudar São Paulo, nós precisamos ajudar o Brasil. Esse programa não proporciona apenas um emprego, ele proporciona o resgate da cidadania. Vale a pena contratar, vale. Todos nós somos seres humanos e não há nada mais valioso nessa vida do que saber que você está ajudando o próximo. Passado já foi, agora eu vou viver futuro. Hoje eu me recoloquei na sociedade. Eu tô muito mais feliz. Então, aproveitar, já emendar o próximo vídeo da Hortas. Obrigado. Então, dentro desse contexto, gosto muito da abordagem do Ação pela Paz e tudo que eles têm feito, porque se você não trabalhar com a questão da receita, do emprego, da autonomia, minha opinião é que a filantropia ela acaba tendo uma função equivocada, porque cai no assistencialismo e na repetição e o risco do meio se tornar fim. Muitas instituições acabam ficando muito grandes, com muito custo, e depois você vai ver na ponta o que está acontecendo. Então, claro que tem, por exemplo, causas como a Cruz Verde, que é aquele hospital que cuida de pessoas com paralisia cerebral. Essa pessoa nunca vai ser autônoma. Então, a sociedade, as ONGs, o governo, vai sempre ter que sustentar. Mas, população de rua, e aí, modéstia à parte, eu conheço há muitos anos esse trabalho, as pessoas querem oportunidade, querem trabalhar. E daí a pessoa pergunta, mas quer mesmo? Claro que você, muitas vezes, numa pequena abordagem, você vai falar lá, no primeiro momento, vai falar, não, tá bom aqui. Até porque muita gente faz uma coisa errada, e desculpa, eu falo mesmo, doar comida na rua é errado, não faça isso. Você está alimentando a pessoa na rua, ela não sai da rua por causa disso. Ah, mas tem fome agora. A pessoa tem oportunidade. E quanto mais você der conforto naquele momento ali, entre aspas, mais difícil fica, por exemplo, o trabalho da Arca, que tem uma equipe que vai lá abordar, e a pessoa fala, com licença, eu já saio, mas só preciso comer meu chocolate quente aqui. Peraí que está chegando agora a marmita. Então, enquanto a sociedade não se dedicar de verdade a fazer o que o Jaime faz, por exemplo, a dar emprego para uma pessoa que saiu de um sistema prisional, ou uma pessoa que está na rua por vários motivos. Então, se a pessoa foi para a rua por falta de emprego, nossa tese na Arca é que ela tem que sair também pelo emprego. Ou pelo empreendedorismo, mas principalmente pelo emprego. Então, para mim faz muito sentido falar aqui com esse tema, né, da pobreza, a riqueza das nações, porque finalmente a Arca entrou no break-even esse ano. Então a gente está conseguindo se pagar com a receita de produtos que são produzidos pelas próprias pessoas que saíram das ruas. E assim, uma guerra enorme, anos, décadas para a gente conseguir chegar nisso, porque parece que um saco sem fundo, você capta, então a gente conseguiu esse ano se pagar, então isso para mim, estar aqui falando hoje, quando o primeiro mês que deu certo foi o mês passado, a gente se pagou em todos esses quase 20 anos de Arca, eu estou emocionado de estar aqui hoje falando com vocês. Bacana, legal também essa relação que você tem com o Jaime. Jaime, me comentaram que você tem uma apresentação também para fazer. Não, eu vou pergunta para ela, depois eu falo alguma coisa. Eu acho que o Jaime pode completar o dele e eu falo assim.
Tá bom. Acho que o objetivo é... O conteúdo que a gente está gerando é riquíssimo, só sigam como vocês quiserem. Eu queria usar a minha fala, eu queria ser, mais ou menos, usar o meu exemplo, né? Não no sentido de que eu fiz o certo, né? O Jair encheu minha bola lá na hora do almoço, mas eu acho que a única coisa que eu fiz certo na vida foi empreender as coisas que eu acreditava. Então, como foi no Ação pela Paz, como foi com a adoção da escola, que gerou a parceiros. Gozado que, na história da adoção de escola, que aconteceu o seguinte: em 91, um dia eu estava com 45 anos. Aí eu falei, a companhia tinha começado a dar lucro a partir de 87. Eu já estou bem de vida já. Né? O que eu quero da vida? Estava começando a ter a importação de carro, né? O meu sonho era ter um BMW 3.25, né? E aí eu falei, mas eu vou me sentir mal se eu tiver um carro importado e eu tenho uma criança na rua me pedindo alguma coisa. E aí, então, o que eu quero fazer é uma escola. E por causa dessa ideia de ter uma escola para crianças pobres, com o mesmo nível de qualidade de ensino que meus filhos tiveram a oportunidade de ter. Aí eu fui na Secretaria de Educação do município, porque a minha secretária tinha uma irmã que trabalhava na secretaria, e ela me falou, olha, não precisa construir escola, vê se precisa melhorar a qualidade do ensino que tem nas escolas que já existem. E daí que surgiu a ideia de adoção, que depois a gente criou o nome de parceria, porque que o Jair multiplicou. E aí, fizemos uma parceria com a primeira escola, que ficava no lado simétrico da Avenida Giovanni Gron, que eu morava no lado rico, tinha a favela do lado pobre. Então, a escola mais próxima foi essa que a gente adotou, fez a parceria. Depois tivemos uma segunda, depois uma terceira. E aí o Jair viu isso e se encantou e começou. E na época, eu falhei, porque a nossa ideia era fazer o que o Jair acabou fazendo. Eu e o Guilherme Leal, da Natura, tínhamos 2 escolas adotadas pelas empresas. E não conseguimos. Os meus amigos são muito piores do que os amigos do Jair, porque eu não consegui ninguém para continuar adotando outras escolas. Bom, e aí acabou que a gente acabou focando em fazer uma pré-escola, que não havia pré-escola em 98, nós criamos uma pré-escola na Paraisópolis, porque as crianças na ocasião não tinham pré-escola do município. Então as crianças entravam direto no primeiro ano do primeiro grau, primeiro fundamental, sem nunca ter ido na escola. Então a gente fez uma pré-escola na Paraisópolis, chegamos a ter 600 alunos na pré-escola. Bom, isso depois evoluiu e depois virou... e aí nós fomos saindo fora das parcerias com as escolas públicas e fizemos então virou a Associação Crescer Sempre. Hoje a Associação Crescer Sempre não tem apenas, além da pré-escola, nós já temos Fundamental 1, Fundamental 2, o ensino médio, e fazemos o profissionalizante, porque a comunidade foi mudando, a demanda por crianças na idade no infantil diminuiu, felizmente, quer dizer, foi o que eu ouvi no primeiro painel pela manhã. Então, estamos focando de outra forma. Então, mas sempre, eu estou olhando... E de certa forma frustrado, porque quando eu comecei a Crescer Sempre, eu pensei, vou fazer um modelo que se multiplique pelo país. E não, nós estamos focados lá só verticalizando. Ainda da mesma forma, é uma escola gratuita para a comunidade. Vocês têm ideia, hoje são 1.200 alunos atendidos, desde do infantil até o profissionalizante. Mas o que eu quero dizer como mensagem de filantropia eu acho que o Jair teve muito mais sucesso que eu, porque ele conseguiu impactar e consegue impactar centenas de milhares de alunos. E eu estou lá com 1.200. Está certo, com mais focado ali naquela comunidade. Mas o que eu acho que foi um sucesso para mim foi ter impactado o Jair. Então, quando você faz, ou como depois o Ação pela Paz, a questão dos egressos do sistema prisional. Então, quando você começa a fazer alguma coisa,
isso tem um efeito multiplicador que você não controla. E eu acho até que a gente, pelo recurso, a gente gasta muito na Crescer Sempre. Nós temos um custo elevado. Várias pessoas já disseram que a gente gasta demais. Bom, mas a gente não, por exemplo, eu não posso voltar atrás no conceito de ter uma educação de primeira qualidade para aquelas crianças. Então, bom, o resultado nós impactamos, eu tenho um número aqui que eu guardei, mais ou menos assim, nesses 30 anos, nós devemos ter impactado 55 mil pessoas, de famílias da comunidade, de crianças que foram formadas lá e tal. É uma gota d'água. Eu até trouxe uma fala, anotei aqui, alguns dias atrás, tem uma palestra do Ricardo Paes de Barros, que foi citado aqui, o famoso PB. Ele falou, não sei se foi o Jair ou se foi o Gui, que falou antes, que de fato, a iniciativa privada hoje no Brasil gasta coisa da ordem de 1 bilhão por ano, ou mais um pouco, em ajuda educacional privada. E o Estado, foi falado aqui, eu ouvi do Ricardo Paes de Barros 500 bilhões, mas digamos hoje de manhã alguém falou 300 bilhões. Então lógico que com 1 bilhão a gente não vai conseguir competir com a responsabilidade que o Estado tem. Mas pelo menos, e aí nesse aspecto que eu quero dizer, de falar de filantropia, pelo menos a gente está fazendo uma diferença, está sendo algum modelo, isso gerou a parceria, o trabalho do Jair. Quer dizer, eu acho até que eu estou meio capenga, né, quando eu me comparo com o Jair, mas pelo menos alguma coisa aconteceu. Como também com a questão do sistema prisional. Alguma coisa a gente está fazendo. Então, o que eu quero estimular a todos é fazer filantropia, ou ajudar o próximo, como foi falado, é amar a humanidade. E amar a humanidade você pode amar de uma maneira simples, mas é começar a fazer. O que me irrita muito, eu já participo de um monte de coisa, me irrita quando começa a falar, bom, vamos fazer tal coisa, vamos fazer um levantamento, vamos fazer um estudo. Isso me irrita profundamente. Então, o que dá para fazer já? Entendeu? Então, eu acho que esse que é o estímulo que eu quero passar para a plateia. Agora sim, Carol, tem algum material que você quer apresentar antes ou posso te fazer a pergunta? Não, pode fazer pergunta. O seu caso eu achei bastante diferente, assim, porque você tem duas meio que correntes de filantropia que são direcionadas para dois públicos completamente diferentes. De um lado você tem o Nação, que é direcionado para comunidades super vulneráveis e você busca formar líderes dentre essas populações super vulneráveis para tentar justamente superar a pobreza. E do outro lado você tem o IFL, que você também busca formar líderes, só que são jovens de um perfil socioeconômico bastante diferente. É interessante pensar nesse lado da filantropia, voltada também para esse segmento que não são de pessoas de backgrounds desfavorecidos. Como que funciona isso de você focar em dois segmentos diferentes de filantropia e por que você escolheu focar no IFL, em gente que não é tipicamente beneficiário de filantropia? Excelente pergunta. Boa tarde a todos. Para mim é uma satisfação enorme estar do lado de duas figuras tão grandes no sentido para a gente, como líder, como figura, como liderança, principalmente para mim. Jaime sempre apoiando os projetos do IFL, do Instituto de Formação de Líderes, não só em São Paulo, mas em outros estados. Então, eu agradeço no meu nome, que estou atualmente como diretora executiva, mas do Salim e de todos os nossos conselheiros do Conselho Deliberativo do IFL Brasil. E você, Felipe, que é uma inspiração para a gente como organização social, como levar a sério, fazer com que as coisas perdurem pelo tempo e não brincar atuando nessa área que é levada, às vezes, muito de maneira não profissional. Eu quero ajudar o próximo, eu quero fazer o bem, mas do meu jeito, né?
E isso é um grande problema na nossa área de impacto social. As pessoas se sentem incomodadas, elas, porque às vezes tem por dentro o valor, eu tenho dinheiro, e se sente culpada por ter dinheiro. Teve oportunidade, se sente culpado por ter oportunidade. E aí vai fazer o bem ao próximo, que é a filantropia, mas é uma filantropia meio viciada do assistencialismo exagerado, que é muito mais para atender a minha necessidade de afagar a minha culpa do que realmente causar impacto, onde eu estou e mudar quem está do meu lado. A minha história começa muito pelo que o IFL fez com a minha história. Eu faço atividades de voluntariado desde nova. Eu sou criada no interior, mineira do interior, e morei do lado de um asilo, de uma família que não é das melhores, assim, as mais abastadas. E estudei em escola pública, então eu sei muito bem a dor que é estudar numa escola pública. Essa origem e esse cuidado com o voluntariado, ele é como o Felipe falou, às vezes a gente não sabe nem de porquê. É um olhar que não... É como andar do lado da pessoa em situação de rua, você não enxerga às vezes. Ou do lado de alguém que já te pediu tanto esmola e você não consegue enxergar mais. É mais ou menos para a gente que está aqui do lado de cá e que está chamando, nas palavras do Jaime, chamando todos, conclamando todos a atuar assim também. É como se a gente não pudesse não enxergar. A gente não enxerga, não deixa de enxergar, não tem como. E esse começa desde cedo. Desde cedo mesmo. No meu caso também começou, mas tem que estudar, sou filha única, o pai não quer que estuda, tem que ter força para sair de casa e sozinha e conseguir, passei por dificuldades, mas também tive muitas oportunidades e as agarrei e consegui me formar. Nisso tudo, acontece, me caso, o marido está aqui, me caso bem, tenho família, o valor da família sempre foi muito grande, foi por esse valor de família também que eu não consegui, eu não pude me perder nessa trajetória às vezes dura, né, que todos nós temos. Bem, o IFL aparece ali em 2004, 2005, ainda era Instituto de Estudos Empresariais de Porto Alegre, e na figura do Salim Matter, um grande mentor que eu tenho, eu pude ver que toda a força que eu consegui para sair da situação de escola pública, deficiência, achava que era burra. Falava, não tem jeito, não, é burra demais, não passa em nada, não vai fazer nada. Você já tinha essa força de vontade de acreditar que pode fazer. Então, o IFL acabou potencializando isso em mim de uma maneira gigantesca. Por mais que eu não conseguisse falar inglês fluente, porque eu não tive tanta oportunidade, não consegui sair tanto, não consegui ter as melhores aulas de matemática e de negócios, eu poderia fazer. E nisso, hoje eu estou aqui como CEO de um instituto que eu participei, que me ajudou muito, apesar de ter contribuído, já ganhava dinheiro, tá? Já tinha conseguido meu escritório de advocacia, já tinha o meu negócio, já tinha feito dinheiro. Então, por mais que eu consegui entrar no IFL, pagando a mensalidade, estudando, me dediquei, foi o primeiro lugar, fui primeiro lugar, me dediquei ao máximo. Eu percebi, cara, é muito... Esse gap que existe da gente no asfalto com quem está no morro, não, ele tem como a gente acelerar, como na tecnologia, não precisa andar no aritmético, a gente pode ir para o geométrico. E parte disso em mim, como essa geometria funcionou, foi tendo contato com pessoas extraordinárias como vocês que estão aqui hoje. Como Felipe, como Oscar, como Jaime. Isso é um catalisador de transformação. No que a gente faz isso no Instituto, eu comecei a fazer nas comunidades. Num primeiro momento, eu como Jaime, aí inspirada também no Jaime, eu sou muito executora. Eu não gosto dessa demora de ficar pensando, não, vamos fazer agora, tem urgência. E foi um ano que eu com mais 2 câmeras, microfone, a gente começou a subir comunidades de Belo Horizonte para conversar com líderes sociais, para entender. E desse um ano caminhando, 90% a fala era, eu não consigo contato. 90%. Alguns atendiam causas das pessoas em situação de rua, outros educação, outros crianças, outros violência doméstica, outro estupro, causa de mulheres, causa de gays, causa de trans, tinha tudo. E todos, a fala era muito
recorrente, 90% era, não tenho contato. Então começa a história do Na Ação assim. E por que os dois se encontram? É porque eu percebi a força que a gente tem como pessoas, indivíduos, e que potencializadas dentro da liberdade individual, que é a gente acreditar que a gente pode, que a gente tem capacidade de transformar, realmente, quando a gente se conecta, isso é catalisado, cresce geometricamente e nasce uma nação, e por isso essa conexão com o IFL, por isso coisas diferentes, mas elas são muito próximas. E o poder da liderança é imenso. Se a gente está aqui hoje é por causa de formação de líderes. Se a gente tem lá no nosso estado, em Minas Gerais, um governador dito liberal e que tem... Aqui hoje mais tarde, por sinal. Pois é, hoje está aqui, é por causa do IFL lá. Com a maioria das pessoas que estão no governo, também lá em Minas Gerais, nosso estado, são do IFL. E se hoje eu tenho uma escola de gastronomia na comunidade de Brumadinho, que é uma comunidade que foi afetada pela tragédia da Vale, e esse é o perfil do Na Ação, trabalhar com comunidades vulneráveis, mas trabalhar com família, a gente trabalha com famílias, não trabalha só a criança, nem só a mãe, a gente trabalha com a família, em comunidades vulneráveis e que ainda foi impactada por alguma tragédia. Então, lá em Brumadinho, depois do rompimento, a gente chegou horas depois, a turma do Na Ação. Eram mais de 45 psicólogos para atender, e tudo em muito contato. Aí vem o contato com a secretaria. Então, tudo tem contatos, né, para você atuar melhor. E a gente chegou bem em Brumadinho. No primeiro momento tem o assistencialismo, como o Felipe falou, a gente não pode incorrer nesse negócio de dar comida lá para a pessoa, é o assistencialismo puro, doentio, acreditem nisso, procure uma organização séria, ajude a organização, porque isso é problemático para a gente. Mas às vezes é necessário, tem fase que sim, mas ela tem que ser uma fase, o assistencial ele tem que ser uma fase. Porque ninguém também vai pensar em empreendedorismo e aprender alguma coisa de barriga vazia ou no meio do esgoto. Mas, apesar de ser uma fase, cuida dessa fase metodologicamente com razão, porque senão a gente se perde no meio do assistencialismo. E o assistencialismo, ele provoca o efeito da inércia. Eu estou parado, está bom aqui, né? Eu também tive uma inserção com pessoas em situação de rua, mas não dei conta, Felipe, foi bem difícil, uma população difícil. Mas, enfim, Brumadinho também não é fácil, porque é uma população que vem da mineração extrativista. O mindset deles já é assim, o que eu posso arrancar, o que eu posso tirar, e nunca o da horta, o que eu posso cultivar. Tanto que lá era o cinturão verde, hoje acabou. Por quê? O assistencialismo até via governo. Cara, eu não estou falando que não era importante reparar. Nós tivemos ali mais de 200 pessoas mortas, crianças que perderam todas as familiares. Tem que se reparar o dano que foi feito. Mas foi em 2019. Foi concedido um auxílio emergencial da Vale. Esse auxílio, enquanto a gente está no território até hoje com a escola, na época a gente chegou com psicólogos, então já mudou muito o que a gente está fazendo lá. Lá no início, esse auxílio vai até final de 2019, vai até dezembro. Não, vamos prorrogar para mais um ano, 2020. Agora veio a Covid, vamos prorrogar mais. Qual que foi o efeito? E eu estou falando de um auxílio de R$7.000 até por família. Eu não estou falando de Bolsa Família, estou falando de um auxílio que vai até 7.000, porque é contado por membros de dentro da casa. Eu vou falar por alguns efeitos que a gente tem lá na comunidade hoje. Comunidade rural, essa que eu estou. A comunidade hoje piorou o índice de alcoolismo, droga. Eu falei que o Na Ação cuida da família. A família hoje, ela não segura os alunos na escola, então a evasão escolar está aumentando. Porque as crianças não querem ir na escola, querem brincar de celular, porque não tinha celular. Hoje a galera lá tem o melhor celular, até melhor que o meu. A casa caindo nos pedaços, mas melhor celular, uma televisão que quase cai a estante da parede. Não estou dizendo que essas pessoas não podem ter isso. Mas eu estou dizendo que o auxílio, em vez de ser investido num processo de sustentabilidade financeira, não, é o gastar agora. E o grande problema dessa comunidade, que eu trago para vocês é, quando esse auxílio for suspenso, e aí?
como volta? E é um efeito, o assistencialismo desenfreado é um efeito para a comunidade como um todo. O jardineiro para de querer trabalhar, ele tem aquele dinheiro. Então, famílias ficam sem emprego. Não tem emprego na comunidade. Os negócios não têm mais o caixa. Não tem mais caixa. Então, muitos negócios não têm mais funcionário. E aí o funcionário que tem é muito caro. Não tem. Tem que fechar o negócio, não tem como continuar. Ou ir para outro município. Então, gente, o que eu estou dizendo, o assistencialismo mesmo básico do dar o prato de comida ou uma blusa, vai para a feira do rolo, onde eles vão vender essa blusa, ou é alguma coisa para comprar pedra, ou a barrigudinha, que é o álcool, que é quase gasolina. Ou se não, ele também, quando o valor é alto demais, ele dá esse efeito danoso que não gera prosperidade, não gera riqueza e continua com uma comunidade extremamente difícil e com dores enormes. Então, isso é um pouco da história do Nação, misturado com do IFL, e por isso que a gente mantém mesmo com toda dificuldade, gente. Trabalhar no social é amar a humanidade no sentido mais forte da palavra filantropia, que vem do filos e antropo. Então, é muito, 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 muito forte o amor para poder ficar, que se traduz em resiliência. As pessoas querem te tirar, inclusive, de lá. As que você está assistindo, muitas vezes, quer te expulsar da comunidade. Mas a gente fica como resistência até para trabalhar essas famílias, crianças que precisam mudar o mindset. No Nação, a gente tem um método que chama NIFE, que aproxima bastante do IFL, onde trabalha a autonomia intelectual, emocional e financeira. E linkando isso com a parte profissional. O foco é romper o ciclo intergeracional da pobreza, que é a pobreza que passa de mãe para pai para filho, filho e pai passa para o neto, bisneto, e tem evasão escolar, de alguma maneira acaba indo para o subemprego, e isso se perpetua. A pobreza vai se perpetuando. Um jeito de romper, o Nação utiliza o método NIFE nesse sentido. Então, quem está aqui, se tocou e quer fazer alguma coisa, pensa nisso, ter uma ação de um impacto mais estrutural, uma filantropia responsável, não assistencialista ao máximo, assistencialista só uma fase, tenta agir racional, procura uma organização séria. E quem é liberal fala, pô, Carol, esse papo de filantropia não é liberal, é sim. É sim. A gente, como indivíduo, tem um papel muito importante para transformar onde a gente está. E a gente não tem que esperar do Estado. Pelo contrário, o Estado vai fazer muitas vezes isso para deixar as pessoas na inércia e manipular as pessoas. Porque é mais fácil manipular quem está tranquilo, não está procurando nada, não está querendo mudar nada, não está querendo aumentar, almejar nada. Então, vamos fazer a nossa parte, acreditar, se você tem o seu negócio, faz uma filantropia, não do par de sapato, que é outro problema também. Eu aqui no meu negócio, na minha empresa, vou vender um par de sapato e vou dar um outro par de sapato para a comunidade. Já escutei muito isso. Não façam isso. Você vai destruir o cara que está lá com a lojinha, o varejo dele, vendendo sapato na comunidade. Pense no impacto correto da ação. Pensa no impacto. A filantropia não é dó. Não é dó, coitado. Não, você está tendo superioridade, olhando de cima para baixo. É andar do lado, você aprende com a comunidade, você aprende com ela. Não é olhar de cima. Então não façam isso. Pelo contrário, incentivem a produção, criar negócios. Bill Gates até fez isso, né? Deu pintinhos nas comunidades e falou, vai criar, em vez de dar o frango já cortado e alimentar. Então é um pouco disso. Humildemente eu trago aqui um pouco muito mais o que eu tenho vivido na filantropia, com uma caminhada muito longa ainda pela frente, perto desses dois gigantes, e espero que a gente tenha tocado vocês para ir para a filantropia responsável e que a gente consiga, cada um, mudar um pouco da realidade do nosso país, acreditando que o sucesso é feito de passos pequenos e não grandes tiros e saltos. Obrigada.
Bacana, Carol, gostei muito. Antes, Jaime, acho que você mencionou também essa questão de vai lá, cria, faz a diferença na hora. Sabará, você também. Eu até vi você anotando agora junto no discurso da Carol, queria ver se você tinha alguma consideração a respeito. Eu queria justamente queria aprofundar no método NAIF que você falou. Depois eu vou buscar. Não, tudo bem. Então, veio uma pergunta da plateia que eu acho que, Sabará, eu queria, inclusive, integrar uma coisa que a Carol falou para te perguntar, que você trabalhou no governo e a Carol mencionou essa questão de maximizar o potencial de filantropia. Quais são, agora que você viu isso de fora e de dentro, quais são os limites e as restrições legais e regulatórias que o governo impõe na filantropia hoje, que você sente que podem ser melhorados, que poderiam justamente potencializar essa questão da filantropia e a efetividade dela? Bom, o setor público ele tem o seu papel e eu aprendi a respeitar também isso, porque eu era bastante avesso, como muita gente a tudo que o governo faz. Então, desde qualquer repartição pública que você ia lá pegar, você vai, né? Tirar uma senha já é demorado, a pessoa está com preguiça, ou demorou para voltar do almoço, você fala, puta, então é tudo isso, é igual, é tudo ineficiente e tal, porque fica pingando todo mês. E aí os governos vão arrecadando cada vez mais, aumentam os seus custos, e aí para pagar esses custos arrecadam mais, né? Diferente de como a gente faz nas empresas, que a gente diminui os gastos para poder ter um ganho, e esse ganho de eficiência virar CAPEX e OPEX. Então eu tinha muita ojeriza, essa é a palavra, a qualquer coisa que fosse de governo, seja municipal, estadual e federal. E aí, quando eu recebi o convite para ser secretário municipal, fui conversar com meus pais, né? E meus pais falaram, óbvio que não, né? Óbvio que você não vai, não faz o menor sentido. Né? A gente tem aqui a empresa, você tem seus negócios, que eu também tenho minhas empresas. Pô, já contribuí com a Arca, já é um trabalho muito legal, então já pode agradecer e falar que não, né? E isso era num domingo. Aí na segunda-feira eu liguei e falei sim. A minha decisão foi muito assim, porque eu sabia que meus pais estavam querendo me proteger acima de qualquer coisa, né? Que os pais fazem. Agora eu tô com uma filhinha de 10 meses, se ela me falasse que quer trabalhar no governo, acho que eu ia falar... Você vai falar não, né? Mas eu fui pensar em tudo que eles me ensinaram, desde o homeschooling que eu fiz na contramão de todo mundo. Minha mãe sempre falou, educação tá ruim, eu quero ensinar em casa com esses professores, e eu e meus 2 irmãos, assim, cada um na sua área, graças a Deus, fomos muito bem, assim, acho que meus irmãos até se dedicaram muito mais ao setor privado do que eu, no sentido de... trabalhar nas empresas da família. Eu fui empreender, depois dei certo, mas empreender não é fácil, né? E tive esse convite, e eu aceitei porque eu falei, justamente isso que eu acho que meus pais querem com essa missão, né? Eles me puseram no mundo e me capacitaram para poder fazer a diferença, e quando eu vi o tamanho da escala das coisas públicas, eu estava falando de 500 bi aqui, de educação, mas assim, a secretaria que eu assumi na época tinha 2 bi de orçamento, fazia 2,4 milhões de atendimento dia. Qual ONG faz 2,4 milhões de atendimento dia? Nem a ONG do Bill Gates. Estou falando de uma secretaria municipal de São Paulo, né? E depois, agora no estado de novo. Então, o que eu vejo? Claro que faz muita diferença quem está junto com você. Então, eu estou muito feliz de poder trabalhar com o Tarcísio. Eu tentei trazer ele aqui, o Maradei, né? Tentamos de tudo, mas está tendo o COSUD, que é o Congresso de Governos do Sul e do Sudeste. Então, o São Paulo é o host dessa vez, então não dá para o governador sair, mas o Zema está conseguindo vir, que bom. Mas estou muito feliz de estar com o Tarcísio, porque ele tem essa visão PPP. Então, acho que o que eu queria dizer é que não existe como o governo resolver problemas sociais se não for pela sociedade, e em alguns casos não tem como a sociedade resolver sem um governo também. Então, por exemplo, vou citar 2 casos de 2 projetos que a gente está lançando agora no governo Tarcísio. Um deles vai ser o maior aplicativo de doação, talvez, do mundo, porque São Paulo é a 21ª economia do mundo, se fosse um país. A gente está criando um Uber do bem, né? Não vou poder dar o spoiler do nome, mas vai dar uma coisa do bem, vocês vão ver.
e vai ser lançado com bastante força em todo o estado de São Paulo, talvez vá para o Brasil. É uma forma de você ajudar qualquer causa por um aplicativo, né? Então, você vai poder escolher sua causa, sua localidade, pode descobrir que tem uma ONG no seu vizinho, você não sabe, né? E vai ser Uber. Então, a gente já tem as ONGs cadastradas, porque a gente tem os dados, né? Essa é a vantagem do governo, você tem os dados, né? Então, a gente montou já a parte estrutural de quem são as entidades sérias, e a gente agora vai lançar para a sociedade participar. Então, isso é a primeira coisa. O segundo programa, que é o maior programa de microcrédito do Brasil, que a gente vai lançar aqui em São Paulo, e aí é o seguinte, né? Eu sei que tem libertários na área aqui, e eu respeito muito, mas assim, do jeito que a gente está hoje, sem o governo é difícil entrar, sem o Estado em algumas coisas. Então, vou citar um dado. O país Peru emprestou 13 bilhões de dólares em microcrédito, ou seja, pequenos valores com taxa de juros baixa, nos últimos 10 anos. 13. O Brasil emprestou 3. E 85% foi no Banco do Nordeste, que tem toda uma situação lá. São Paulo, onde, né, a maior parte da população brasileira mora aqui no estado de São Paulo, a gente não conseguiu fazer isso. Por quê? Porque para entrar na periferia, na favela, para fazer um empréstimo, se você não for o Estado, você não consegue. Por exemplo, o Itaú tem 300 milhões de reais por ano, que ele prefere rasgar, pagando 20% de multa para o Banco Central, do que emprestar os 300 milhões que estão carimbados no Banco Central como microcrédito. Porque quando ele chega na periferia, ele não consegue acessar. Não tem dado, tem o tráfego. Então, a gente montou uma estrutura chamada Praça da Cidadania. A gente já construiu 20 espaços que dão a qualificação técnica para quem já empreende nas regiões de favelas. E a gente vai começar a soltar o crédito. E vai ser um programa muito grande. Acabamos de fechar uma pré-parceria com o Fundo Internacional de US$ 1 trilhão. Então, a ideia é que a gente realmente mergulhe a periferia com crédito, não para consumo, crédito para aumentar os negócios na periferia. Uma vez que a gente faça isso com mentoria, você gera receita lá, gente que não vai empreender vai poder trabalhar, e aí você alimenta a educação, Gil, porque muito jovem hoje não fica e tem evasão escolar, não é só porque a escola não está contribuindo ou porque ele não está feliz, é porque ele precisa viver o hoje. Tem algumas regiões aqui no estado de São Paulo que a expectativa de vida é 23 anos menor do que no centro. Imagina você sabendo que você vai viver 23 anos menos. Você viveria o amanhã ou o hoje? E eu estava comentando com o Jair um pouco de entrar, tem um desigualtômetro. São 197 vezes mais oportunidade formal de emprego no centro do que na periferia. Então a pessoa vai viver 23 anos menos, ela tem 197 mais ou menos oportunidade, ou mais oportunidade formal se ela estivesse aqui, e o acesso a crédito é 900% mais caro na periferia. Então ele não empreende, ele não tem emprego, e ele vive 23 anos menos. O que ele vai fazer? Ele vai para o crime. Então, uma combinação, uma espécie de PPP, vai chamar PPP social, inclusive, esse programa. Uma espécie de PPP, de parceria público-privada, onde você consiga usar o que o Estado tem, que é a força e dados, e jogar o dinheiro privado para que essa receita volte. Eu acho que a PPP é perfeita. É isso que a gente está desenhando, e aí eu comecei a desenhar isso em 2019, da outra vez. Então, por algum motivo do destino, do acaso, eu acabei voltando para o governo. Eu sou um dos únicos, talvez o único secretário que estava lá atrás, que voltei para a oposição, né, que eu estou na oposição agora, e podemos retomar esses programas. Então, eu acho que, e assim, contribuindo com o que foi dito aqui já, como é que eu fui parar no governo? Não tem processo seletivo para ser secretário. Quer dizer, alguns estados têm, mas não necessariamente eu ia me qualificar para isso. Foi um convite. Então, o que eu queria deixar de mensagem final? Semeia. Se você sente uma vontade de fazer o bem, e aí tem um amor à humanidade, ou um profundo amor à humanidade, que é a filantropia, você vai semeando, uma hora a coisa vai vir para você, e vai vir muita gente para tentar destruir. Não é muita gente. Eu acabei depois sendo candidato a prefeito aqui em São Paulo, me derrubaram, depois já me derrubaram de secretaria também algumas vezes, que ninguém sabe. E, assim, no fundo, eu olho e falo assim, mas você está chateado? Não, porque eu não parei com o meu propósito. E as coisas vão acontecendo de acordo com o que elas têm que acontecer. Eu não imaginava que eu ia voltar para o governo nunca mais. Foi por um convite do governador Tarcísio. Então, assim, é aquela sementinha, desde que você tenha como propósito, não o seu ego, porque isso você vai ter que amassar todos os dias. O propósito é fazer o bem. Se você vai fazer o bem e você faz como o Jaime, vai fazendo, independente de vamos fazer um estudo,
Se você for fazendo de acordo com o que você entende que é excelência, as coisas vão surgindo. E, Jaime, não é verdade que você está atrás de ninguém com relação a isso. Só com as doações que o Jaime fez para a Arca, foram mais de 3.500 pessoas empregadas que estavam nas ruas, que foram empregadas em 226 empresas. E depois isso ainda virou um programa de governo municipal chamado Trabalho Novo. Então, assim, as sementes que você planta, Jaime, são muito qualificadas. Assim. Então, de novo, eu acabei caindo num painel com o Jaime que não podia ter sido mais perfeito, porque realmente, talvez a pessoa que mais me escutou e me apoiou, e acho que nem sabe disso, foi ele. Então, assim, nada é por acaso. Então, semeie, acredite, e, obviamente, a gente nunca pode perder o amor à humanidade, por mais que o mundo tenha suas dificuldades, como está tendo no atual momento, inclusive. E o tanto de IFL, né, que tem, e tudo o Jaime sempre apoiou. Então, o impacto é gigante, Jaime, de cada ação sua. Com certeza. Jaime, queria te agradecer imensamente. Carol, te agradeço também muito. Sabará, muito obrigado. Pessoal, agradecer a presença de vocês aqui nesse painel. Obrigado. Obrigada, gente.